Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente no podcast Você Pode. Tenho certeza que você vai querer compartilhar com seus amigos e parentes, vizinhos, com todos que têm Jesus no coração, porque esse episódio vai falar muito sobre chamado, o chamado específico de Deus na nossa vida, na vida de cada um. Todos nós, desde que nascemos, nós temos um chamado específico do Senhor para cumprir aqui na terra. E nós temos horário, nós temos data de chegada e data de saída. E o Senhor Jesus espera de nós essa entrega, a entrega da nossa vida aos pés dele, né? Para que ele venha realizar os projetos dele conosco. E hoje eu trouxe aqui para falar com vocês sobre isso o pastor Samuel Padilha, meu pai. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui para falar sobre chamado. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o chamado dele, como que foi desde o início lá, quando ele ainda era solteiro, o que aconteceu e todas as coisas que vieram acontecendo após isso, quando ele conheceu a minha mãe e até hoje o chamado dele. Nós vamos contar um pouquinho sobre isso. Quero convidar o papai para falar oi para vocês. Olá, meus amigos, que satisfação pela segunda vez, falando das misericórdias, da bondade de Deus. É uma satisfação em poder trazer a você certas histórias que vivemos, que o nosso Deus... Eu me lembro de Jonas, quando Deus deu uma tarefa, uma chamada a ele foi irredutivo, não aceitou a situação. E, no entanto, Jonas teve que ser engolido pela baleia, não é? Então, eu acho que esse podcast é um momento para que cada um que nos ouve nesta tarde possa fazer a sua avaliação do seu caminhar, descansando neste Deus que tem todo o poder. Ele pode fazer o impossível na tua vida. E a chamada de Deus na minha vida foi muito importante. Já quando eu criança, eu citei no primeiro podcast sobre esse assunto, que é sobre o acidente que houve com meu irmão pequeno. Eu creio que ali Deus já estava tendo uma chamada comigo. Deus havia me dado uma revelação do que aconteceria e veio acontecer do jeito que eu predisse, mas sabendo que tem um Deus trabalhando na nossa vida para essa chamada, não é? E quando aconteceu aquilo, eu fiquei assim sem saber do poder, como que pode uma criança, como eu era de 6 anos, estar sendo inteirado de coisas que vão acontecer daí 10, 20 minutos na frente. Isso é bom que você que nos ouve nessa tarde, você possa sentar, tomar um cafezinho, analisar tudo que nós vamos conversar aqui e vai ser muito bom para você e para sua família. Afinal, pai, chamado tem escolha? Ou o escolhido tem escolha? Não, o escolhido não tem escolha. Eu acabei de falar do Fujão, né? O acabei de falar não do tem Fujão. Escolha, então. Eu, por muito tempo, fugi mesmo, né? Jonas fugiu de todas as formas, mas não tem escolha. Quando ele escolhe, não tem escolha. Não tem escolha. Ou vai ou vai. Como que foi quando o senhor teve uma trajetória muito bonita, assim, porque o senhor estava longe, o vovô veio para Prudente e o senhor ficou em Corumbá com a mamãe, né? Na época a gente já tinha os 3 já. E o senhor teve o encontro com Deus, que foi naquele episódio do carnaval, né? O senhor estava num carnaval, prometeu... Primeiro, o vovô ainda estava em Corumbá ainda nessa época, né? Isso. Aí o senhor teve esse convite dele. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse primeiro encontro, assim, depois que o senhor se desviou, né? O senhor se desviou com quantos anos? Saí da igreja com 17 anos. Com 17 anos. 17 e ficou anos. Quanto tempo longe? Voltei com 26 anos. 26 anos. 26 anos. Ali foi assim uma experiência que mexeu muito comigo, que o papai sempre ensinava: quando o homem ele dá uma palavra, ele não volte atrás. E eu dei a palavra para ele que eu iria no trabalho que ele havia dito que teria trabalho dos jovens. E eu falei para ele: eu vou. Ao sair da conversa com meu pai, eu tive a lembrança que eu marquei com os amigos do carnaval à noite.
E agora eu fiquei num problema difícil, porque eu tinha dado uma palavra para meu pai que eu ia no trabalho. Aí os meus amigos já estavam tudo certo para o carnaval. Aí eu dei um jeitinho brasileiro, né? Tem um jeitinho brasileiro, né? Ah, já sei, eu vou no término do culto. No término do culto, meu pai vai dar, eu vou lá, dou a mão para o meu pai. A igreja cheia, ele nem vai perceber. Ele vai pensar que eu estava, né? E assim que eu der a mão para o meu pai, eu volto para o carnaval. Ali foi onde foi uma experiência muito linda. Eu sentado no último banco da igreja, em Corumbá, e de repente eu vejo uma pessoa chegando ao meu lado. Quando eu olho do meu lado, o terno dele deu um brilho, que até hoje eu não sei explicar para você que brilho é aquele. Chamou muita atenção aquele terno preto, um brilho diferente. E que eu levanto meu rosto para olhar no olho da pessoa, o rosto dele se transforma num anjo de Deus. E ele me chamou pelo nome, Samuel. Hoje é o teu dia. O chamado não tem como recusar. Ali eu nunca fui de chorão. Ali eu passei a ser um homem chorão, a partir daquele dia. Aquilo mexeu comigo, deu um nó na garganta e eu não conseguia pronunciar a palavra. E ali eu fiz uma entrega de coração a Deus. Desci ao corredor da igreja. Quando eu estou descendo, eu tive uma experiência tão linda com Deus e eu falei, minha esposa não gosta de crentes, ela não vai aceitar, o casamento vai acabar. Mas eu disse para Jesus, Jesus, o casamento vai acabar, mas eu estou casando contigo agora. Eu estou casando contigo. Eu não te largo mais. Glória a Deus. A presença de Deus foi muito grande, aquela pessoa que chegou do meu lado fazendo o convite. E aí, logo em seguida, Deus me renova, uma alegria sobrenatural, que parece que eu ia explodir de tanta alegria. O senhor já tinha sido batizado com o Espírito Santo antes? Eu fui batizado quando era jovenzinho, 13 anos, fui batizado com o Espírito Santo. E depois desse longo tempo... Acabei de sair do carnaval. Aí já estava falando eu começo a falar línguas estranhas. E eu ficava bravo comigo mesmo, dizia, você está sendo hipócrita. Como que você está falando língua estranha? Porque isso é hipocrisia. E eu travava a boca para não falar línguas estranhas. E de repente jorrava línguas estranhas, jorrava, e era um gozo tão grande no coração. Não tem como. A gente se emociona. A gente se emociona. E como é lindo, Eu cheguei na frente do altar e ali caí deitado no chão, braços abertos, fazendo uma entrega ao Criador do céu e da terra. Minha vida está nas suas mãos. Foi coisa linda que Deus fez. E aí a preocupação com tudo que estava acontecendo, porque o senhor estava ali num momento conflituoso, porque o senhor estava se sentindo imundo, que tinha acabado de chegar do carnaval, falando em língua estranha, mas ao mesmo tempo a preocupação com a mamãe, o casamento, aquela tensão. E aí acontece algo surpreendente, né? Que ela vai lá para frente e se rende, né? Foram oportunidades assim que a gente deve aproveitar essa oportunidade, né? Porque Deus tem pessoas que vivem uma situação linda com Deus e ao passar dos dias vai esfriando, ignorando aquela beleza que aconteceu. Pelo contrário, quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, Deus me chamou, estou aqui para que der e vier. E isso, eu tenho coisas lindas para passar para vocês, de que Deus é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Eu dizia, se Deus tem um plano comigo, Deus tem que me chamar pelo nome e Deus tem que me arrancar do banco onde eu estou sentado. Porque eu não aceito esse negócio de eu quero fazer a obra de Deus, eu vou ser pastor. Então eu não queria, eu queria se fosse um chamado. Sua autopromoção, né? Acho que o senhor tinha uma preocupação com essa autopromoção, né? Isso. Pelo fato do vô já ser um pastor conhecido no Brasil inteiro, ter um certo nome, eu acho que a preocupação vem, né? Como eu vou me promover, né? E essa preocupação o senhor teve. Eu fui numa igreja, olha só, o chamado não tem como, Deus busca. Aí eu, sentado no último banco, numa reunião,
muita gente desconhecida, não conhecia o pregador. E no momento que o pastor está pregando, ele olhou lá do púlpito e disse: você de bigode aí no final aí, você, por favor, fique em pé. Poxa, ficar em pé. Fiquei em pé todo sem graça, né? Você de bigode aí, fique em pé. Você é o último. Fiquei em pé. Olha, vai acontecer o que eu falei: me chamar pelo nome, me arrancar do banco, senão eu não ia fazer a obra de Deus. Já ficou em aí pé. Fiquei em pé. Aí ele pega e diz assim: agora saia, venha para frente. Eu falei: lá para frente? Meu Deus do céu. Aí fiquei em pé e fui andando no corredor todo perdido, muita gente desconhecida, o pastor nunca me viu, esse homem me proporcionar essa situação aqui, e saí andando no corredor, e quando eu estou chegando bem na frente, ele disse: Samuel, Samuel, antes que a lâmpada se apague, o Senhor te chama. Eita! Chamado é coisa linda, né? Que coisa linda. Isso o senhor já estava há quanto tempo? Já estava na igreja já? Já estava na igreja. Mas já assim, estava com iniciando. Já estava aí com meus, talvez, para 3, 4 anos, mais ou menos. Meu Deus 3, 4 anos. Aí, quando eu chego perto do altar, ele diz: Samuel, 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 antes que a lâmpada se apague, o Senhor te chama. Eis que abrirei uma porta para ti. Olha aí, muitos procuram portas. É melhor que a porta de Deus se abra do que você procurar as portas. Não é? Eis que abrirei uma porta para ti. E muitos dirão: o que é isso? Como pode acontecer isso? Porque o Senhor tem um grande amor por você. E eu te usarei nas minhas mãos e farei grandes coisas na tua vida. Ali, tem como você recuar? Não tem como você recuar. E foram experiências que foram me marcando. Né? E aí, quando o senhor veio para Jesus, o senhor sempre conta que o senhor teve uma experiência muito bonita, que o senhor era empresário, o senhor tinha funcionários, maquinário, o senhor queria ajudar na obra missionária, mas o senhor não queria se envolver, porque financeiramente, a vida que o vô teve, o senhor sabe, o senhor sempre viu a vida sofrida, principalmente financeira do vô, né? E o senhor não queria isso para o senhor. Eu acho que isso acontece com todo filho de pastor. Verdade. Porque todo filho de pastor vê a vida do pai, né? Principalmente quando são homens realmente de Deus, que têm a integridade, né? E não vê glamour nenhum nessa vida, pelo contrário, né? Vê muito sofrimento, muito padecer, né? Mas também vê muito milagre, né? Claro. Essa experiência aí é assim, impressionante, que eu estava na praça, né? Esse chamado também, e na praça ali, no momento que eu estou vendo meus filhos andando de bicicleta, eu acho que eu falei no podcast passado sobre isso. Eu não me lembro. Me parece que eu falei. E ali aquele chamado foi muito, muito chocante para mim, porque eu vejo a minha mulher me chamando de repente, como se eu estivesse dormindo. E parece que eu estava dormindo na praça, no banco. E eu vi todinha a situação. Eu perdendo tudo que eu tinha. Eu tive uma visão. Perdendo tudo que eu tinha, perdendo empregados, perdendo maquinários, perdendo casa, perdendo terrenos, propriedades. E aí a minha esposa, ela falou: vamos para o médico, você desligou, você apagou, vamos para o médico. Você está tendo alguma coisa no cérebro. Tipo um AVC. Vamos para o médico. Eu falei: não, eu não vou para o médico, eu já sei o que vai acontecer. Nós vamos perder tudo, você vai perder sua loja, nós vamos perder nossos negócios e vai acontecer. E ela: Deus me livre, vira essa boca para lá, isso não vai acontecer. Quando passou-se 2 meses, começa paulatinamente, passo a passo, me dá. Foi perdendo, e foi assim uma coisa assustadora. Eu sempre dirigi em São Paulo para o meu pai, sempre dirigi no Rio de Janeiro, em alguns estados aqui do Brasil com meu pai, nunca bati o carro. A partir desta revelação, eu fui acometido por uma pancada por trás, um rapaz com muita velocidade, bateu na traseira do meu carro,
me jogou a 30 metros na frente, e ali começou o me dar de Deus. Foram 7 anos de uma moenda de Deus para a minha vida. Nessa moenda eu entrei em muitas situações chocantes, perdendo tudo que eu tinha, a necessidade do sustento da família, as portas todas se fecharam. Deus queria provar que Ele me sustentaria nas situações difíceis. Ele foi meu provedor. O provedor. Então, eu tenho milagres que eu vou contar, eu até falo que a gente tem que tomar cuidado com contar certos milagres, porque você conta um milagre, a pessoa não tem uma experiência com Deus, ele só vai dizer, isso aí é uma mentira. Não, tem pessoas que quando você conta não acreditam no que você passou, né? Uma madrugada eu acordei com muita depressão, pois eu não tinha o pão para dar para os filhos, e parece que meu coração ia sair pela boca de angústia, e eu queria dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer a compra para a família. E eu estou sentado no vaso, no banheiro da minha casa, chorando, 5 da manhã. E uma voz me surpreende e diz assim, olha no bolso da calça. Eu disse, eu olhar no bolso da calça? Onde já se viu? Isso é coisa da minha cabeça. E continuei chorando ali, chorando. Os meus filhos vão acordar, preciso. E não tem como. A segunda vez a voz, olha no bolso da calça, na minha mente. Falei, o que é isso? A terceira vez que a voz falou, eu fiz uma crítica. Eu estou fraco da cabeça. Eu preciso de um psicólogo, uma psiquiatra. Onde já se viu, eu estou ouvindo voz. Mas mesmo assim eu levantei e fui na direção de uma calça jeans que eu usava e peguei a calça jeans. Quando eu olhei, um maço de dinheiro dessa grossura mais ou menos, no bolso de trás da calça jeans. No banco de Cristo. Banco de Cristo. O saque de Cristo. Corri para o quarto, abracei a esposa chorando. Milagre. Nossa, e como... Cedo eu fui para o frutal para fazer a compra para a família. Isso é coisa, isso é você conta isso e com razão as pessoas dirão, isso aí é uma mentira. Porque eles não têm espaço, não querem dar espaço para Deus. E não tem como Deus trabalhar na vida das pessoas porque eles não creem no poder de Deus. Eu acho que a razão, né? A gente vive tanto na razão, né? Trabalho, você ganha. Você trabalha, você ganha. Você não vive o sobrenatural. Você não experimenta a provisão do sobrenatural de Deus para sua vida, né? E isso também eu acho que é um exercício, né? É um exercício de fé. Né? Deus precisava te moldar ali para o senhor estar no estágio que o senhor está hoje, né? De aconselhar, de trazer experiências pessoais do senhor para a vida das pessoas, né? Eu me lembro perfeitamente de Corumbá, eu era muito pequena ainda, com 5 anos, mas eu me lembro de situações que aconteceu lá em Corumbá e eu queria aprofundar um pouquinho sobre essa experiência dessa estafa que o senhor teve durante 7 anos, porque para mim isso foi uma fornalha essencial para a vida do Senhor. Sim. A gente vê assim que hoje tudo que o Senhor representa para nós, para a igreja de Presidente Prudente, para o campo de Presidente Prudente, né? Foi uma fornalha essencial que o Senhor Jesus te forjou ali. Como ficou mais precioso, né? O relacionamento. Eu me lembro que a mamãe, ela foi um provedor durante esse tempo, né? Eu lembro da gente pequenininho, eu me lembro da gente chegando da escola e a gente não tinha provisão porque o senhor estava em extrema estafa, né? Eu lembro que o senhor ficava recluso, né? E o senhor conta que o senhor se incomodava com luz, o senhor não podia ver luz, o senhor precisava de ajuda para se alimentar, para tomar banho, o senhor ficou dependente da mamãe. Essa história ninguém sabe, né? Todo mundo olha o seu casamento hoje e fala assim, o pastor Samuel, e não vê que também a história que a mamãe passou junto com o senhor foi complemento de tudo que o senhor tem hoje, né? E ela pegava papéis de carta, né? Nosso,
da nossa coleção, que a gente como criança colecionava papel de carta, naquela época tinha muito esse costume, né? Pregava nas madeirinhas que tinha no quintal, que o senhor era marceneiro, tinha restante de madeira no quintal, colava, fazia quadrinhos com mimeógrafo, né? E nós, como criança, com ela, saía para vender, para a gente poder se alimentar. Né? Então, assim, o Senhor precisou moer o seu orgulho, porque o senhor tinha capacidade de conquistar dinheiro, o Senhor tinha, e o Senhor tem ainda. Para quem não sabe, o papai, eu falo que o papai é o professor Pardal, ele tem muitos dons e talentos, né? E ele inventa coisas, né? Ele inventou, antes mesmo de acontecer esse negócio solar, como que fala? Energia solar. Energia solar, papai inventou, ele fez uma energia solar lá para casa, a nossa casa tinha água quente com a luz do sol, isso mesmo antes de ser inventado. Para quem não sabe, aí um spoiler da nossa vida, o papai sempre teve muita capacidade de invenção, né? E inventava coisas, e ele sempre inventou muita coisa e trazia isso. E eu acredito que o Senhor mostrou para o Senhor que todo esse seu talento era só para ele, era para engrandecer ele, não era para ganhar dinheiro, não era para se exaltar e trazer benefícios financeiros para o Senhor, mas era para engrandecer o nome do Senhor. E esse ajuste aí desses 7 anos precisou existir para que isso ficasse bem claro na sua mente. Você e todo o seu talento, tudo que você fizer é para minha glória. Né? E isso foi se moldando com o tempo e trazendo para o Senhor essa noção da identidade, né? Você só é porque eu sou na sua vida. Sim, né? Sim, claro. Essa busca aí dos valores, né? Exatamente. E é o que eu tenho visto. Agora eu fiz uma viagem recente, eu saí de férias e não tem como, onde você está envolvido nas coisas de Deus. E no retorno, paramos no comércio para comprar algumas coisinhas ali, e a moça que nos atendeu, eu não sabia o que Deus ia fazer ali naquele local ali. O objetivo era uma compra de uns presentinhos que a esposa estava querendo, mas eu senti de falar de Deus para a jovem, e comecei a falar para ela de Jesus. Foi assim, uma conversa espontânea, de repente, e quando eu vejo, a moça começa a chorar desesperadamente. E o que você percebe? Que Deus prepara você sente no local a forma que você tem que trabalhar com aquela pessoa. Em poucos minutos, assim, a moça começa a chorar. O senhor me perdoe, eu não consigo controlar o meu choro. A gente vê a presença de Deus mexendo ali. Deus te tirou de... E a Gildinha estava na calçada me esperando, por que o Samuel está demorando? Aliás, todo mundo que convive com o senhor tem que passar por isso, né? Vai na farmácia, vai. O papai é evangelista, onde ele vai. Onde eu vou, estou falando de Jesus, né? Apaixonadamente, eu quero morrer falando de Jesus. Papai dizia que queria morrer pregando no púlpito. Papai falava. Para mim, a maior alegria é estar falando do evangelho para as pessoas. Né? E essa moenda que o senhor teve lá em Corumbá também, trouxe no senhor um desapego financeiro, né? Sim, porque... eu era muito focado em ganhar dinheiro. Meu negócio era dinheiro, o resultado era dinheiro. E o choque de 7 anos, Deus tirar tudo e fechar todas as portas. Isso foi um choque. Eu não aceitava a situação. Então eu vejo assim um Deus que tem que lançar Jonas no mar, vai ser engolido pela baleia. Né? E cada um tem a sua baleia, né? Cada um tem sua baleia. E é importante isso, que cada uma das pessoas que nos ouve nessa noite, nessa tarde, que você faça sempre tome essa posição. Deus, eu quero a minha vida no centro da tua vontade. Que morra o meu ego, que morra a minha vontade, mesmo que eu não entenda, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Então, a vontade de Deus pode ser amarga, mas Ele está já projetando coisas grandes no futuro para você. Aquela experiência amarga, ela vai te dar base, condição
de você enfrentar situações futuras de uma forma diferente. E Deus trabalha dessa forma. Vamos observar em José. José, ele tem um sonho que os molhos se prostram diante, os molhos dos seus irmãos prostram perante ele. Depois ele tem um segundo sonho que o sol, a lua, as 11 estrelas se também inclinam para ele. Esse sonho já era um chamado de Deus para ser um governador do Egito. Deus já estava vendo José há muitos anos na frente. Mas aí a gente entra, às vezes, num choque. Eu acho que os soldados dessa época, eles eram homens muito rudes. Eles não levaram José, ô Josézinho, vamos para a cadeia. Você se atreveu contra a esposa do rei, vamos para... Não, a Bíblia não menciona, mas José, eu creio que ele foi para a cadeia no soco, no pontapé, com aqueles soldados rudes da época. Né? E aí ele fica nessa cadeia, e ali era o local do crescimento de esse José. Processo, esse processo, né? aí que nós não entendemos. Esse processo, porque é igual o ouro, né? O ouro, a lapidação de uma joia, né? Tudo tem um processo para ela estar na forma que Deus espera de nós, que é aquele brilho que a gente tem que ficar transparente. Esse que é o problema, porque quando a gente tem cor, né? A gente ainda tem muito da gente ainda. Daí quando a gente fica transparente, reflete o brilho de Cristo, aí nós somos as verdadeiras joias. Sim, né? E essa joia precisa desse processo. O processo que o senhor teve lá em Corumbá foi essencial, porque daí depois o seu chamado, quando o senhor se rende para vir para Presidente Prudente, né? Que o vovô queria que o senhor viesse, que o vovô queria que o senhor se posicionasse para o ministério. E ele queria já, ele via no senhor um chamado específico de Deus, ele profetizava isso para o senhor e ele queria ver isso, mas o senhor recusava. Então aí quando aconteceu esse final desses 7 anos que te levou em estado de estafa profundo, o senhor tinha habilidades infinitas para construir qualquer coisa que o senhor quisesse, de repente não conseguia colocar um prego na madeira. Te limitou, deixou o senhor limitado. Aí o senhor teve a experiência da pomba, do passarinho. Sim. Ali foi uma perca do capital, que as coisas correndo contrária, eu perdi um capital muito alto. Hoje, se talvez, vamos calcular assim, talvez seria aí em torno de uns 40 mil, talvez. Um dia você perder 40 mil, era muito dinheiro na época. Né? Hoje, 40 mil também é um dinheiro, vamos pôr 40 mil. Eu chego em casa em desespero, porque como que eu posso perder um dinheiro desse? Num piscar de olhos eu perder essa soma. Eu não aceitava. Cheguei em casa e falei, agora, o remédio agora, eu vou procurar na Bíblia alguma coisa, porque o meu desespero é grande. Eu não admito perder esse capital. Como perder esse capital? Peguei a Bíblia, virei ela de ponta cabeça, de todo lado, fechei os olhos, e falei, eu vou abrir a Bíblia e aonde eu pôr o dedo, Deus precisa falar comigo, porque o meu desespero foi muito grande por perder aquele capital. E quando eu coloquei o dedo, a Bíblia estava de ponta cabeça. Mas do mesmo jeito eu quis virar a Bíblia, mas não tirei o dedo de cima do versículo onde estava o meu dedo. E quando eu fui ler, o versículo estava assim, Daniel, Daniel, homem muito desejado. Aquilo ali eu vi que era Deus falando comigo. Samuel, Samuel, homem muito desejado. E ali eu comecei a chorar, e me alegrei muito da tristeza que eu estava, da perda daquele grande capital para mim. E então eu comecei a me alegrar e comecei a falar línguas estranhas, numa alegria, porque eu vi que Deus falou comigo naquele pequeno versículo, Daniel, Daniel, homem muito desejado. Eu entendi, Samuel, Samuel, homem muito desejado. E eu percebi que a luz do quarto, ela quadriplicou, o quarto brilhou, me deu medo, parece que ia aparecer alguma coisa sobrenatural para mim. E eu abaixei a cabeça entre as pernas, não me mostra nada que eu sou indigno de ver a tua glória, eu disse a Deus dessa forma. E eram umas 10 horas da noite, e eu percebo que bate asas na sala.
passarinho não voa de noite, a não ser morcego. E bati a asa, eu corri na sala. Eu não conseguia ver a glória de Deus, mas Deus quis mostrar que ele esteve comigo aquela noite. E quando eu chego na sala, o passarinho ele voava serenamente no teto. Serenamente, um passarinho amarelo voava no teto da casa. Chamei Isildinha, que estava na calçada conversando com os vizinhos. Chamei as crianças e fomos fazer um culto de agradecimento a Deus, que a presença de Deus foi real aquela noite na minha vida. São experiências que mexem com a gente, né? E em todo esse tempo que o senhor teve de fornalha, o senhor sempre se mostrou para o senhor, né? Ele sempre esteve presente, ele sempre mostrou que estava com o senhor na fornalha, né? Exatamente. Mesmo ali nos momentos de dificuldade, Deus mostrando-se presente, né? Mostrando presente para o senhor. Qual que foi a maior experiência, assim, a experiência que o senhor considera mais marcante para o pontapé do senhor sair de lá e vir para cá, se render em vir para cá? O senhor recebeu algum chamado, teve o sonho para sair de Presidente Prudente? De Corumbá para vir para Presidente Prudente? Eu não tinha o pensamento em Presidente Prudente. O meu pensamento para os meus negócios seria importante Campinas e Sorocaba, 2 cidades que eu almejava. São cidades que para o meu trabalho seria muito bom. Promissor. Então, e nós reunimos com você, era pequenininha, de colo, você ainda era bem pequena, mas reuni com a Gessana, o Carlos e a Isildinha, nós dobramos o joelho na sala e nós oramos para que Deus mostrasse a cidade que nós deveríamos ir. O meu projeto era Campinas ou Sorocaba, porém, eu queria que Deus mostrasse, eu não queria mais a minha vontade ali. Eu estava aprendendo, eu já estava aprendendo, tinha que ser a vontade de Deus já. Mas sim que Deus mostrasse a cidade. Aí oramos ali, pedimos para que Deus mostrasse. Aí eu tive um sonho que eu comprava uma casa, depois de uns 15 dias eu comprava uma casa em Presidente Prudente. Vi a casa, vi o telhado que precisava trocar, vi a casa que era perto da casa do meu pai, na Vila Marcondes. A casa era ali, teve um sonho, na Teodomiro Serra, e a casa era perto da casa do meu pai. Quando eu venho aqui com o objetivo de ficar aqui na cidade só por um período para estar com meu pai e deixando a família aqui, eu ia ver os meus negócios em Campinas e Sorocaba. E quando, de repente, aparece a proposta de uma casa, eu havia vendido a minha casa em Corumbá. A história da casa, da venda da casa lá de Corumbá também é uma experiência muito bacana com a história da mamãe, mas né? Não vai dar para contarmos agora, vai mudar a história, mas foi coisa de Deus também. Né? Aí quando eu vi a casa perto da casa do meu pai, o telhado do jeito que eu vi no sonho lá, eu mexendo, eu fazendo o telhado da casa. E a casa apareceu perto da casa do meu pai, do jeito que eu vi no sonho. Ali eu vi Deus impedindo a minha ida para Campinas e Sorocaba. E preferi ficar em Presidente Prudente, era o lugar onde Deus... Quando o senhor veio para Presidente Prudente, como que foi? Foi a convite do vô ou foi só esse sonho? Não foi a convite, só foi o sonho. Seria uma passagem. Eu viria aqui só para estar com ele alguns dias e o meu projeto Campinas e Sorocaba. Né? E aqui Deus, quando eu vi a casa que Deus mostrou para mim em sonho em Corumbá, era totalmente a casa que eu tinha visto no sonho, né? Que me apresentaram. E comprei a casa. Ali era perto da casa do pastor Farinello, da Teodomiro Serra. Não, Teodomiro Serra é Corumbá. É Abílio Nascimento. Abílio Nascimento. Exatamente. Abílio Nascimento. Perto da casa do irmão Farinelli. Né? Eu vi Deus trabalhando, são muitas histórias, olha, gente. Aí nós chegamos aqui, eu me lembro que eu tinha 5 aninhos na época, né? Quando a gente chegou aqui. E aí, logo em seguida, o vô já começou a querer colocar o senhor em trabalhos da igreja, né? Como que foi a primeira igreja que o senhor recebeu? Como que foi essa chegada aqui, quebrado, né? Depois de uma fornalha, ainda estava bem quentinho ainda da fornalha. A fornalha que foi assim que eu conto, às vezes conto até em igreja, eu cito do Enéas, né? O Enéas sempre foi eu gostava de ver um pregador que Deus abre o coração dele assim, da palavra que dá satisfação ouvi-lo, né? E
E o Enéas, eu no carro, falei, Enéas, eu não sei o que vai ser da minha vida. A Isildinha estava no carro, eu e Enéas, em frente à casa do meu pai, ali na Vila Marcondes. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Todas as coisas, as portas estão fechadas. E o que foi chocante foi aí, o atrevimento do Enéas, sendo irmão íntimo. E aí o Enéas, de repente, eu dizendo para ele que estava tudo fechado, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Aí o Enéas disse, você é um burro! E deu soco no volante do carro. Você não está vendo que Deus está te chamando? Você é um burro! E repetia. Eu comecei a dar risada. A forma dele me chamar de burro. O que você está... Você está pensando que eu vou ser pastor? Eu falei para ele. Não, vou ser pastor. Isso não é para mim. Isso é para você. Aí eu fiquei admirado de ver quando Deus abriu a porta. Foi na Nova Prudente. Um bairro crítico, um bairro na época era um bairro muita pobreza, prostituição. E aí foi quando o pastor Carlos falou num culto que no bairro Nova Prudente existia um enigma, que ninguém conseguia abrir um trabalho lá. E quando ele falou isso, eu propus no meu coração, a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentada. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu com a minha esposa e com meus filhos, nós vamos fazer evangelismo nessa Nova Prudente. E comecei a evangelizar sem pensamento de pastorado. O Enéas me chamou de burro, então se eu sou burro, deixa eu fazer esse evangelismo. E eu comecei a ir de casa em casa dando folhetos para a pessoa. E ali era onde Deus queria fazer uma festa comigo. Foi ali que o negócio começou a florescer de um outro lado, né? De outro Deus lado. fez cada coisa com pessoas curadas. Mas o senhor conta que quando o vô falou, o seu coração ferveu de desejo de fazer alguma coisa pelaquele lugar. Sim. E Deus colocou um desejo no coração do senhor para o senhor fazer aquilo, né? E Deus já estava ali plantando a semente que hoje é uma árvore, né? Ali foi a primeira semente. Foi a primeira semente. E foi muito, muito bonito ali, eu vi coisas assim. O que me chama a atenção também, eu preciso falar disso aí, isso é importante. Nós estávamos numa reunião de escola dominical, na parte da manhã, e de repente nós ouvimos muito grito na rua. Aí eu disse, bom, o problema é na rua, eu não vou, vamos lá continuar na Nova Prudente? Na Nova Prudente. Foi um dos primeiros milagres que Deus fez ali. E não quis saber, deixa eles se virarem com os gritos lá na rua. Mas pior, o grito começa a chegar mais perto da igreja. E de repente entra dentro da igreja uma mulher correndo. E de repente, atrás, o marido com a faca para matar a mulher. Qual a atitude tua como ser humano nessa hora? Meu Deus. Né? E como dirigente da igreja, eu estando dirigindo o culto e de repente a escola dominical e de repente entra uma mulher correndo do marido que está com uma faca na mão. E quando aquele homem entrou para ferir a mulher caiu no chão e Deus me deu uma autoridade, eu pulei da frente do púlpito e saí correndo para cima daquele homem. Eu não vi faca, não tive medo de faca ou qualquer situação. Quando eu corri para cima daquele homem, ele parece que eu não sei o que Deus mostrou para ele, porque ele saiu correndo de medo de mim. Quando ele sai correndo a escadaria um tanto alta, ele desceu correndo e já estaria bom se ele foi embora. Mas não, o Espírito Santo me instigou para que corresse atrás dele. Meu Deus do céu. Aí eu desço correndo as escadas atrás dele e ele entra para um terreno baldio, eu correndo atrás dele, ele levou um escorregão, ele caiu e eu já caí de joelho dobrado do lado dele, repreendendo os demônios que estavam operando na vida dele. Jesus salvou o Sérgio.
chorando, entregou a faca na minha mão. É. Você vê Deus, esse Deus é fabuloso. Na Nova Prudente nós tivemos muitas experiências lindas, muitas né? experiências. Eu me lembro da gente cantando, eu era muito pequena ainda, o Carlos tocando violão, né? Que o senhor ensinou ele a tocar violão com 3 notinhas. Isso. E aí nós conhecemos a irmã Francisca, né? E a irmã Francisca, a gente fazendo culto ali na rua, né? E ela começa a chamar a gente, não, pastor, vamos fazer na minha casa. Ela era caseira de uma escola lá, né? E aí chama a gente para fazer culto na casa dela. E nós começamos debaixo de uma árvore na casa da irmã Francisca, né? O Misael e o Carlos tocando violão e a gente cantando foi na cruz, onde um dia... São muitos milagres. Ali na Nova Prudente, eu não vou ter condição de falar agora, mas foram muitos milagres que Deus fez naquele lugar. Né? A conversão da Dona Geralda, eu acho importante o senhor contar, porque foi uma Dona história Geralda, muito marcante. Ela era uma mulher possessa de demônios e ela já tinha brigado com 4 policiais, quebrou garrafa e cortou policiais com aquela garrafa. Uma mulher incontrolável, que os demônios a oprimia e ela ficava violenta, não tinha medo de ninguém. E eu fui na casa dela para falar de Jesus. Eu não a conhecia, o bairro todos os conhecia e via ela como uma pessoa louca. Porém, eu chego lá, ela disse para mim que não era para me voltar mais lá, que o marido dela era muito bravo e que ele podia me agredir, então o senhor não volte aqui porque meu marido é muito bravo. Ele é muito bravo, mas Jesus é mais bravo ainda. Né? Eu leio na tribo de Judá, amanhã eu venho nessa casa de novo. Aí fui na casa, bati, não saía ninguém. Mas, de repente, quando eu vejo a mulher que dizia que o marido era bravo, ela que vem com um pedaço de enxada, de cabo de enxada, quebrado, e vem para cima de mim para bater em mim. E no quartel a gente aprende como tirar uma arma da pessoa. Eu fui orientado, sabia como fazer. Mas na hora eu fiz uma oração a Deus, estava eu e Carlos pequeno, ele deveria ter seus 10 anos, ele já tocava violão. E aí, da hora que eu vi aquela mulher vindo com a infração de segundo, eu falei, Jesus, me cubra com o teu sangue, e eu não vou arrancar a madeira da mão dessa mulher. Me cubra com o teu sangue. E ela veio com o pau na minha cabeça. E ela batia o pau não passava, ela tremia. O pau não conseguia chegar. Aí ela levou para cima da cabeça do Carlos, para bater no Carlos. O pau também, o sangue de Jesus estava ali cobrindo aquela situação. E aí, de repente, me deu tanta compaixão daquela mulher que eu vi que ela estava possessa de demônios. E as lágrimas desceram, né? As lágrimas desceram, eu comecei. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E o pau vindo na minha cabeça e na cabeça do Carlos. Meus pecados castigados em Jesus. E o Carlos no violão. E o pau vindo para cima da cabeça dele e na minha cabeça. De repente ela deu um uivo muito forte, estridente. E ela caiu no chão, liberta pelo poder de Deus. E a Dona Geralda se transformou na Irmã Geralda. Na Irmã Geralda. Que coisa mais Ela deu linda. muito trabalho no início da salvação dela. Era uma mulher que tinha a boca muito suja, xingava com facilidade, maltratava todos. Uma mulher muito rude, usada ainda pelo maligno, piorou muito a situação daquela mulher. E Jesus resgatou a Dona Geralda. E ela morreu salva. Morreu né? salva, firme, na casa de Deus. É E coisa aí, linda, né? e aí Isso depois, tudo ali na Nova Prudente, na né? Nova Prudente. Tem muitas histórias ainda, não tem como nós relatarmos todas. Mas aí o senhor começou a construir a igreja. Em quanto tempo o senhor ficou lá na Nova Prudente? 2 anos e 8 meses. E a igreja que não tinha nenhum membro. De repente a igreja estava cheia, nós estávamos Uma igreja super lotada. Lotada. Compramos um terreno com uma casinha velha, reformamos a casinha, aumentamos a casinha porque cresceu muito, ficou uma igreja bem maior. Os irmãos aqui de Presidente Prudente que me ajudaram no início lá, tem vários que frequentaram lá, viram o que Deus fez, e isso é para a glória do De Deus lá Todo-Poderoso. saíram pastores, hoje nós temos pastores daquele Muitos lugar pastores, lá, crianças que eram sim, crianças, hoje já estão adultos, com filho, isso, né? Isso.
Tem muita coisa linda lá. O maior presente é você receber um telefonema nesse final de ano de 2025. Recebi um telefonema de você conhece, e ele vivia armado aí já foi em Pirapozinho. Já foi em Pirapó. Vivia armado, querendo fazer alguma maldade com alguém. E eu cheguei no local e na bota dele embaixo estava escrito Jesus, né? Aí eu olhei para aquele rapaz e falei, já disseram para você que você tem jeito de crente? Aí ele falou, Deus me livre, eu não, jamais. O senhor está totalmente enganado. Cabelo Não, azul. a tua bota está falando que você é crente. Está escrito Jesus. E esse rapaz me ligou agora. Hoje ele é pastor da igreja Batista, e dizendo que Deus mudou a vida dele a partir daquela conversa, né? Hoje ele é pastor da igreja Batista, né? E mandando, né, felicitações pelo final do ano 2025, né? Sim. Isso são presentes que Deus, mostrando a riqueza dele, eu focava para o material e o meu negócio nos espirituais. Nas bênçãos espirituais. E né? as riquezas espirituais, elas têm um peso de glória, né? Porque a riqueza material, qualquer um pode conseguir. Agora, a riqueza espiritual, ela é muito sobrenatural, sim, né? Sim, e é coisa que você não... O racional não tem lógica no sobrenatural, né? Então, aí, você orar por uma pessoa que está endemoniada e os demônios saírem, te obedecerem, e você vê a transformação de vida daquela pessoa e a mudança na família toda da pessoa, a mudança de vida, isso daí não tem preço que pague, né? Verdade. Aí o senhor saiu da Nova Prudente, foi para Vila Brasil. A Vila Brasil, o senhor ficou 8 meses. 8 meses. 8 meses, e foi o que Deus fez também em 8 meses, foi preocupante. Preocupante porque Deus deu um crescimento sobrenatural. 8 meses, a igreja estava lotada, tinha poucas pessoas na época, e quando eu recebi. E quando em 8 meses, eu fiquei, da onde vem esse povo? Como que pode? Mas já era Deus, já, né? Deus mostrando a aprovação, o carimbo, né? Aí nós fomos para Pirapozinho. Pirapozinho. Fomos para Pirapozinho, ficamos 4 anos em Pirapozinho. Chegamos em Pirapó. 3 anos e 9 meses. Quase 4 anos, da primeira vez, né? Chegamos em Pirapó, numa igreja do tamanho da... Uma igreja de 9 por 18, uma igreja pequena. E eu, quando vi uma cidade do tamanho de Pirapó, 25 mil habitantes, e uma igreja pequena, eu falei, Deus, eu queria uma igreja grande nessa cidade. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, a igreja de Pirapozinho ficou maior que a igreja de Presidente Prudente. Ficou maior. Em metros quadrados, ela é maior que a igreja de Presidente Prudente. E hoje, para a glória do nome de Jesus, hoje temos lá a nossa escola, a Escola das Assembleias de Deus, lá em Pirapozinho, que está uma benção. A primeira escola. Primeira escola, está uma benção a escola, já estamos com 100 alunos. Glória né? a Deus. Então, a gente está alegre de ver a forma que Deus trabalha, né? E o que é importante eu dizer também aqui, quando eu fui para a Vila Brasil, quando eu estava na Nova Prudente, um jovenzinho Deus usou em profecia para falar comigo. E ele disse, tu está neste trabalho por poucos dias. Por que te levarei ainda para um trabalho maior, que a igreja era maior, mas com poucas pessoas essa igreja. Te levarei para um trabalho maior e te levarei para uma cidade mais distante, porque lá a carnalidade cheira mal às minhas narinas. E eu levantarei aquele trabalho nas tuas mãos, e tu pegarás em pedras preciosas. E muitos dirão, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E esse o que é isso até hoje está acontecendo, que nós estamos vendo a escola hoje lá, Deus assinou embaixo. Até hoje. O que é isso?
Em Pirapó foi lindo também, porque o Senhor fez o crescimento, mas Ele deu crescimento espiritual, Ele deu crescimento financeiro para os irmãos, né? Carros. Quando nós fomos para lá, era carroça, tinha só 2 carros na frente da igreja. E uns irmãos que vinham dos sítios, ali em Pirapozinho, vinha com carroças, né? Com charretinha, Cavalo. e sujava a frente da igreja, né? Aqueles estrume dos cavalos ali. Todo domingo era a preocupação em lavar aquilo, né? E o que Deus fez, hoje você vai em Pirapozinho e você vê o que Deus fez nas famílias. A tenda, né? A tenda deixou muita tenda. história, Tem milagres. muita história, Meu Deus, quantos milagres, dente de ouro. Quanta conversão, quantas pessoas aceitaram Jesus naquela época, né? Deus fez coisas lindas, né? Isso eu só tenho que render a Deus toda a honra, toda a glória, imerecedor, incapaz, e Ele resolve pegar um imerecedor, um incapaz para fazer coisa grande. O improvável. Ele diz, na palavra diz, né? Que ele tira o sábio, né? Ele tira. E coloca um que, né, todo mundo ignora, fala, peraí, eu vou honrar isso. Mas é justamente por isso, para mostrar que é Ele que tem todo o poder. É Ele que né? tem todo o poder. Porque senão a gente fica vaidoso, né? A gente fica se achando ainda, não, eu tenho capacidade. Tudo que eu vou falar, eu sempre digo, eu vou contar qualquer coisa, eu falo, Deus fez. Deus fez. Deus fez. Deus fez. Eu não fiz nada e não sei nada, até hoje não sei nada. Deus fez. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele toda a glória. Pessoal, quero agradecer vocês. Tenho certeza que vocês conseguiram sentir a presença de Deus com cada testemunho que foi contado aqui. Eu quero pedir para você que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é para honra e glória do Todo-Poderoso. O Senhor tem grandes coisas para realizar na vida de todo ser humano. Todos têm projetos específicos. O Senhor Jesus tem projetos específicos para cada um de nós. E é importante que você compartilhe isso, trazendo na memória das pessoas que Ele tem o seu projeto para cada indivíduo. Amém? Pode fazer a despedida, pai, pessoal, se o senhor quiser falar alguma coisa. Eu quero dizer a todos os ouvintes que é uma satisfação, eu agradeço a Deus pela vida da Ilian, minha filha tem sido uma bênção na igreja, hoje eles estão na responsabilidade do trabalho ali em Indiana, fazendo a obra do Senhor, e isso é uma alegria, todos os meus filhos estão empenhados na obra do Senhor, todos eles têm experiência com Deus, e eu ofereço para as famílias que nos ouvem nesse momento, esse Deus que tem todo o poder para mudar a sua família. Ele tem todo o poder de fazer o impossível possível na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.